Para que sejamos mais fortes e protegidos como sociedade, como cidadãos, contamos com órgãos e instituições com atuação fundamentais. Muitas vezes não percebemos seu papel em nosso dia a dia, tão corrido. E para nos ajudar a conhecer um pouco sobre uma dessas instituições, temos aqui conosco o Dr. Fabrício Bastos, que é promotor de justiça pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. E a doutora Vilma Leles, eu tenho a honra de dividir essa conversa com ela. Olá, doutor Fabrício. Boa tarde. Muito, Obrigado pelo convite. muito bom você estar aqui conosco novamente, porque nós nos encontramos recentemente também discutindo esse assunto extremamente importante, né? E eu gostaria que você, por favor, nos falasse sobre as atribuições do Ministério Público, hoje que nós estamos aqui discutindo visão no esporte e cidadania. Bom, é interessante porque esse recorte temático na atuação do Ministério Público é de uma relevância absurda, porque cidadania, saúde, educação, urbanismo, saneamento, está tudo ligado, tudo interligado, digamos assim. E o Ministério Público ele atua não só de forma preventiva, né, acompanhando as políticas públicas de inserção no esporte, inserção na educação, todas as políticas públicas que envolvem criança e adolescente, como principalmente na atuação repressiva. Por vezes, o gestor público ou não aplica a verba de forma adequada, ou utiliza a política pública de forma inadequada, ou há aquelas questões envolvendo desvios de verba. Então, né, normalmente, quase que invariavelmente, são essas duas linhas de atuação do MP. Uma linha preventiva, na qual o MP acompanha aquela política pública, e uma linha repressiva, quando há necessidade de se buscar a responsabilização daqueles gestores que não se adequaram aos ditames normativos. Doutor Fabrício, e sobre a atuação do Ministério Público nas questões relacionadas à saúde, o que você poderia nos dizer? Olha, é até interessante essa pergunta, porque nesse momento, pelo menos aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, do qual eu sou membro, nós tivemos até uma palestra com um atleta olímpico falando sobre justamente a importância da saúde, a importância do esporte para todo mundo. Porque muitas das vezes a gente imagina que a importância do esporte ela fica distrita a uma faixa etária ou a um certo setor da sociedade, quando, na verdade, o esporte ele tem que ser difundido em todas as faixas etárias, em todos os segmentos sociais. E, nesse particular, o Ministério Público ele costuma realizar políticas não só internas, né, políticas para, digamos, conscientizar os seus membros e servidores da importância da saúde. Por exemplo, tivemos ainda há pouco uma questão relacionada à saúde mental, e também atividades externas. O Ministério Público, por vezes, participa de algumas audiências públicas, participa de reuniões dos conselhos municipais, tudo em prol desse desenho da política pública. Fabrício, nós tivemos aqui hoje uma conversa muito boa com vários entes, né? Nós tivemos aqui com o Ministério do Esporte, com secretarias estaduais e municipais de saúde, uma discussão muito produtiva a respeito de como essas entidades conseguem promover melhor a saúde da criança, do adolescente, unindo essas políticas públicas e levando uma melhor saúde visual, ocular para essas crianças para desempenharem melhor. Mas nós tivemos também a participação de organizações sociais, algumas são muito efetivas nas suas atividades, mas nós sabemos que existem algumas fragilidades nesse sistema. Então, gostaria que você comentasse conosco como fica a atuação do Ministério Público em relação às organizações sociais. No que pertine às organizações sociais, eu adiro à sua introdução, são instrumentos que são muito positivos quando usados da forma adequada, né? E eu costumo afirmar que o problema nem sempre é o instrumento, mas o uso que se faz do instrumento. Dentro desse contexto, o Ministério Público ele possui, pelo menos aqui, fazendo o recorte territorial do Estado do Rio de Janeiro, ele possui até grupos específicos para acompanhar a tutela coletiva da saúde, significa avaliar toda a política macro, né, da saúde, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal. E dentro desse recorte, naturalmente, a gente também fiscaliza as organizações sociais, até porque no desenho aqui no Estado do Rio de Janeiro,
há muitas organizações sociais que ficam responsáveis por gerir algumas unidades de saúde. Então, o Ministério Público ele atua nessa fiscalização também, não só no aporte de recursos públicos, na aplicação dos recursos públicos, no desenho da política pública. Em todas essas searas tem atuação do Ministério Público. Maravilha, Fabrício. Falamos aqui no Visão no Esporte sobre o elo entre a cidadania, os cuidados com a saúde ocular e a prática de atividades físicas. E eu gostaria de saber de você como o Ministério Público se encaixa nessa equação. É importante a gente entender que o grande diferencial é conseguir o engajamento. E isso é um pouco difícil, por vezes, por exemplo, eu sou de uma geração diferente da nova geração, então esse conflito intergeracional também gera um problema de engajamento, a nova geração engaja de forma diferente. Então, o Ministério Público ele tem uma função primordial nessa seara, de não só, como eu falei anteriormente, de não só olhar para os seus membros e servidores, como também esmiuçar essa mesma questão para o público externo. E como que a gente costuma atuar? E eu vou dar um exemplo da minha atuação, porque eu atuo justamente na tutela coletiva da saúde e do patrimônio público. Essa ligação entre cidadania, conscientização, engajamento, educação e saúde são elos que não podem se perder. Por exemplo, essa campanha que vocês fazem muito bem sobre a questão da visão, ela conta com a adesão do Ministério Público, porque a partir do momento que nós somos cientificados de que existe essa campanha, naturalmente, o que os membros do MP fazem? Já cobram dos municípios qual é a política pública sobre esse tratamento específico. Há uma busca ativa de pacientes, você espera os pacientes buscarem, como que você divulga isso? Então, a gente tem que ser entendido como grande parceiro das organizações. Eu costumo dizer, inclusive falei com alguns colegas de vocês na oportunidade lá em São Paulo, há poucas semanas, falei assim, entendam o MP como também um elemento dessa engrenagem, um parceiro que possa cobrar dos gestores públicos algumas questões envolvendo essas políticas públicas, inclusive de engajamento. Perfeito. Essa sua fala, ela é extremamente importante para nós, né? Aí vem uma questão que aqui hoje eu estou como instituição, como Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mas também como cidadã, e aí a gente olha para isso e vê essa relevância incrível que tem o Ministério Público para que nós tenhamos ações realmente corretas, vamos colocar assim num senso bem amplo. E eu queria te perguntar o seguinte, como nós, cidadãos comuns, podemos chegar ao Ministério Público? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, não só nas redes sociais, até no meu dia a dia, até amigos próximos me perguntam, olha, eu vi uma questão aqui na minha cidade, como que eu me dirijo ao MP? Nós abandonamos aquela ideia dos promotores encastelados em seus gabinetes, né? Agora facilitamos o acesso ao Ministério Público. De que forma? Você pode buscar o Ministério Público por meio de um número de telefone, que é o 127, e aí você pode relatar algum fato que lhe causou algum prejuízo, alguma questão envolvendo política pública. Você pode ir direto no site, que é o www.mprj.mp.br, e aí buscar o link ouvidoria, ou você pode se dirigir diretamente à sede do Ministério Público ou às sedes municipais, que em todos os municípios o Ministério Público tem uma sede própria, você pode procurar pessoalmente. Então, pelo menos são essas três vias, via telefone, via internet por meio do site do Ministério Público, ou você pode buscar pessoalmente uma orientação. Por exemplo, eu que sou titular de um órgão em Macaé, nós atendemos de segunda a sexta, de 11 às 18, qualquer cidadão que queira o nosso auxílio. Obrigada, doutor Fabrício. Eu que agradeço. Excelente as suas considerações. Nós ficamos muito felizes com a sua participação aqui. Esse nosso relacionamento com o Ministério Público é absolutamente relevante, né, como cidadãos, e eu agradeço demais os esclarecimentos que você deu.